Boa noite, pessoal. Vamos entrando, se acomodando. Um ambiente bem tranquilo para a gente aproveitar bem essa live de hoje. Sejam bem-vindos. Boa noite, Tati. Boa noite, Claire. Oi, Sui. Boa noite, Aline. Sejam bem-vindos. Eu vou chamar a Tati aqui já e a gente já começa o bate-papo. Boa noite, Tati. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, Tudo Grazi? certo. Melhor agora. A noite promete, né, Ai, Tati? Olha, fortes emoções. Só quem aguenta que vai ficar. Vamos ver quem fica até o final. Né? O pessoal está entrando aqui ainda. Boa noite, Suelen, Wendril. Sejam bem-vindos, pessoal. Esperar um pouquinho o pessoal entrar mais, Tati, só para quando você se apresentar ter mais gente aí com a gente. Oi, Su, querida. Oi, Lia. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda. Oi, oi, oi. Acho que vamos começando, né, Tati? Porque a gente tem muito o que falar, vambora. Né? Então, são umas coisinhas tem, aí. Né? Tem. Então, assim, seja bem-vinda, antes de mais nada, né? É um prazer te receber aqui, de verdade, uma alegria. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o meu convite. E só para o pessoal que está vindo lá do seu perfil, para me conhecer também, eu sou a Graziela Pandolfo, sou terapeuta sistêmica e compartilho com vocês um pouco do meu trabalho aqui, nesse mesmo perfil, o @grazielapandolfo.terapeuta. E eu estou com a convidada super especial de hoje, a Tatiana Cipriani, a famosa Tati. Tati, se apresente para nós, por favor. Grazi, muito obrigada primeiro. Fiquei honrada quando você me convidou. Achei muito legal. Muito obrigada de verdade, tá? Pela confiança. Eu te agradeço. E eu te respeito muito como terapeuta. Queria deixar isso bem claro, tá? Muito obrigada. Igual da minha parte a você. Obrigada. E para quem não me conhece, eu também trabalho com terapia sistêmica, como a Grazi, né? Então, eu faço uma abordagem sistêmica e também representação familiar. E, no momento, também eu estou facilitando classe de barras de Axis, que é uma outra ferramenta que eu também gosto de usar. Então, no momento, eu estou usando essas duas ferramentas são as minhas favoritas, digamos assim. Que ótimo. E quem quiser te seguir lá é no @Tati Conscientizando, né, Tati? Tem Isso, Tati Conscientizando. underline ali pelo meio, parece, mas Tati Conscientizando já acha lá, né? Isso mesmo. Olha, gente, a minha irmã entrou. Opa! Agora sim, hein? Os irmãos entrando por aí, né? Cipriani. Boa noite, Tami. Boa noite, Sandra. Sejam bem-vindos. Ana também entrou aqui. Então, vamos pro que interessa, Tati, para o pessoal não ficar aí, tá ansioso, né? Então, vamos lá. Vamos dar um panorama geral dessa live, né? Ver o que o pessoal pode esperar de hoje, sobre todos os pontos pelos quais a gente vai passar. Então, o nosso tema de hoje é relação de irmãos, conflito ou paz. E hoje nós vamos passar por leis sistêmicas aplicadas ao relacionamento entre irmãos. Então, talvez, não sei se todo mundo sabe aqui o que são leis sistêmicas, mas a gente tem algumas leis que se aplicam aos relacionamentos humanos. A gente vai passar por 3 delas hoje, vai explicar rapidamente o que elas significam, para que todos tenham uma base sobre isso, e vamos aplicá-la aos relacionamentos entre irmãos. Nós vamos dar exemplos também, né, dentro do que for possível, né, Tati? E a cada lei que a gente passar, todos nós vamos conseguir perceber se a gente está aplicando ou infringindo essa lei, né, na verdade. Então a gente vai ver se vai estar promovendo o conflito ou promovendo a paz. Isso. No decorrer da live, vocês podem ficar à vontade para fazer as suas perguntas aqui pelo chat. Também, se acham que faz sentido para alguém que vocês conhecem essa live, para algum irmão, para algum familiar, para algum amigo,
clica aí no aviãozinho, envia para eles que eles nos acompanhem também. E se acharem que tá ok essa live, que tá fazendo sentido, também podem clicar ali no coraçãozinho para que o Instagram entenda aí que esse é uma informação de qualidade e entregue para mais pessoas que também vão se beneficiar disso. Vamos lá, Tati. Primeira lei. Vamos passar pela lei do pertencimento, pela lei da ordem e pela lei do equilíbrio. Vamos falar dessas três. E vamos começar pelo pertencimento. Acho que a síntese, né, Tati, para a lei do pertencimento, em uma frase, seria: todos pertencem. Ninguém pode ser excluído da família. Acho que é uma boa, né? Isso. A gente sente isso, né, quando é criança e você quer pertencer a um grupo na escola. Você não quer ficar sozinho. Você quer ter a sua turminha, né? Isso é aquela vontade de pertencer a alguma coisa. E isso já vem, né, de muito tempo. É natural para nós, né? Então vem também na família, no sistema familiar e com os irmãos também. Exatamente. A gente já não gosta de ficar por último para ser escolhida no time, né? Imagina ficar de fora da brincadeira. Sim, exatamente. A gente consegue trazer um pouco esse sentimento da criança, né? Como é ruim a gente ficar excluído nessa situação. Então, trazendo para o contexto familiar, isso com certeza vai ter muito mais peso, né? Porque aquelas pessoas são o nosso sangue. E essa questão das crianças foi um exemplo ótimo que você trouxe. Acho que todo mundo vai se identificar aqui, Tati. Uma frase do Bert que eu queria trazer para nós, para a gente contextualizar aqui em relação à teoria, é a seguinte: pertencer à nossa família é necessidade básica. A necessidade de pertencer a ela vai além até mesmo da nossa necessidade de sobreviver. Então, como é sério quando a gente exclui alguém da nossa família, quando a gente se sente no direito, né, de excluir alguém da nossa família. Nós todos temos essa necessidade básica, é uma necessidade emocional primária, digamos assim, né, de sobrevivência mesmo. Vamos começar então, Tati, falando sobre as maneiras como a gente pode excluir alguém na nossa família? Sim. Porque nessa hora, talvez o pessoal tá pensando assim, mas você não sabe o que acontece na minha casa. Você não conhece meus irmãos, você não sabe a história da minha família. Tem que excluir mesmo aquele povo, né? E começa essa história. Só que a gente vai explicar, gente, calma. Isso. Como que funciona isso, né? Exatamente. É bom a gente, né, dar um parâmetro aí pro pessoal para ninguém se assustar também, né? Ver bem o que significa isso e quão bem vai fazer para nós mesmos, né? Além de fazer bem para a pessoa, para nós mesmos, na nossa vida. Então, uma maneira que a gente pode estar excluindo, e que é até bastante comum, talvez as pessoas se surpreendam quando a gente vai falar desse tema agora, são as crianças que não puderam nascer. Ou então nasceram e viveram pouco tempo, às vezes poucos minutos. Às vezes as pessoas pensam, mas essa criança ela não conta. Né? Quem conta é quem veio depois e que ficou na família. E muitas vezes, crianças que nem chegaram a nascer, né, por exemplo, ficaram poucos meses dentro do útero da mãe, às vezes elas não são contadas como um filho. E quando vem um filho que sobrevive ao nascimento, aquele fica sendo considerado como o primeiro filho daquele sistema. Então, essa é uma maneira bem comum de a gente excluir. E, na verdade, todos pertencem àquele sistema, né? Outra maneira de a gente excluir, né, Tati? Aqueles chamados ovelhas negras da família, né? Esse termo a gente ouve bastante. Sempre tem. Aquele, né? Sempre tem. Aquele que é meio deixado de lado porque ele traz uma vergonha ali na família, né? Então é melhor não falar nele, ninguém fala, é meio que proibido, é um assunto velado, né? Essa é outra maneira de a gente estar excluindo. Você quer trazer mais? E nessas duas maneiras,
Isso, vou falar só um negocinho. Desses dois exemplos que a Grazi já deu, né, que nenhum aborto a gente vê muito, é muito recorrente, a gente vê os pais que perderam o filho terem vergonha, né, de falar. Uhum. E não é por maldade, né, porque a pessoa se sente triste, se sente mal com tudo que aconteceu. Alguns pais se sentem culpados pela morte do bebê. Então é muito comum, é muito mais do que a gente Uhum. imagina que esses abortos são escondidos, assim, não é falado sobre aquele bebê que foi perdido, É né? verdade. E isso traz consequências, né? E é muito mais comum do que a gente imagina. E no caso das ovelhas negras também, né? Aquela pessoa não pode falar nem o nome daquela pessoa na Proibido, casa. proibido. Não pode. Se vocês quiserem ter um exemplo bem simples de como que acontece isso, naquele filme da Disney, Encanto, tem uma ovelha negra lá, que eles falam, não falamos do Bruno, não fala dele de jeito nenhum, ele é a ovelha negra, que ele é um exemplo clássico na sistêmica, né? Uhum. E é uma coisa que todo mundo vai se identificar também, né, Tati? Porque todos nós temos ou conhecemos histórias assim, ou temos dentro da nossa própria família uma situação assim, né? E quantas vezes talvez a gente já não excluiu alguém também, porque a gente achava que era bonitona, assim, e que podia sair dizendo e desdizendo, Uhum. né? O que acontece muito também, às vezes, filhos fora do casamento, por exemplo, e a gente coloca lá um rótulo neles, né? Ah, esse aqui é de um relacionamento extraconjugal. Então, é meu irmão, mas... Então, ele sempre vem com esses poréns, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso também, que é outra forma de exclusão. E a exclusão... Eu achei que a Sandra até comentou uma coisa, Grazi, Uhum, ó, foi um alívio quando passei a contar meu irmão mais velho. uhum, Sou a segunda filha. isso, Olha que interessante. A Sandra já comentou que ela sentiu o alívio. uhum. Então afeta a gente muito mais do que a gente imagina, né? Exatamente. E a palavra que a Sandra usou é ótimo, alívio. Porque às vezes, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo da live, mas às vezes a gente sente um peso quando a gente está excluindo alguém, né? E quando a gente está fora do lugar, mas isso é só um spoiler, né? Então a gente fica mais leve quando todos podem fazer parte daquela família ali. E podemos passar para as consequências de fazer isso? Bora, Em uma bora. palavra, conflito. Dá conflito, dá ruim quando a gente exclui alguém. A gente vai aplicar especificamente ao contexto dos irmãos, como a gente disse, né, Tati? Mas as consequências de se excluir uma pessoa do sistema podem atravessar gerações. E isso daria umas quantas lives, né, Tati? Só falando sobre Dá para pertencimento. conversar para sempre. Exatamente. Mas então, para a relação dos irmãos, nós vamos salvar essa informação. É conflito. Dá conflito porque eu vou querer excluir, a pessoa vai querer continuar se assegurando, né, que o lugar é dela. Então, quando a gente desrespeita isso, não vai dar boa coisa, não. E agora, como incluir, então? Talvez o pessoal pode estar pensando, né? Mas como assim? Às vezes meu irmão faleceu no caso do aborto, o que eu vou fazer? Uhum. Como que eu vou incluir? Né? Ou eu não conheço, mora longe, como que faz? Né? Exatamente. Então, independe de se a pessoa está viva ou não. A gente tem que ter isso bem claro. A nossa família, todos pertencem, e inclusive no sentido de, além do tempo, além do estar vivo ou morto, né? Todos estão ali. Então, primeiro de tudo, identificar quem foi excluído. Olhe para a sua família e veja de quem é que a gente não fala, de quem é que a gente não tem permissão para falar, né? Por que não fala? Será que eu também estou pensando assim? Que seria melhor realmente deixar essa pessoa de fora, porque só traz coisa ruim para nós, só traz vergonha? Então é algo de a gente se pensar. A gente tem que ser bem sincero, né? Nesses casos. A gente procurando, a gente vai encontrar alguém. E a gente deve incluir no nosso coração, né? Inclusive os abortos, né? Tudo começa no coração. Todas essas pessoas podem, como que por assim dizer, existir dentro de nós. A força delas pode continuar existindo.
Então, reconhecer que essas pessoas têm tanto direito quanto nós de existir nesse sistema, né? Isso aí. E, inclusive, quando a gente fala de abortos, tem a questão, assim, de sentir muito, né? Eu pude viver, mas se tem uma história de aborto na minha família, olhar para essa situação, né, e dizer, sinto muito, que pena que vocês não puderam viver. Mas, ao mesmo tempo, eu pego a minha vida e vou fazer algo bom com ela. E vocês continuam fazendo parte. Então, eu sei que é nova essa lei, né, do pertencimento para o pessoal aí, mas aos pouquinhos a gente vai acertando as pontas. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas que queiram fazer, também fiquem muito à vontade. Outra questão que eu queria trazer aqui em relação ao pertencimento, para que não se confunda, não é, eu tenho que conviver na mesma casa, todo mundo pegado, todo mundo junto, grudado. Não tem nada a ver com isso, o pertencimento, né, Tati? A gente sabe muito bem que todos podem pertencer, cada um na sua casinha, cada um levando a sua vida, até porque os conflitos também vêm quando a gente está muito junto e se metendo na vida uns dos outros, né? Então não significa que assim, vai tomar café junto, vai pro shopping, vai ser amigos para sempre. Não é isso que é incluir a pessoa. Uhum. Incluir, não ter um espaço no seu coração, que nem a Grazi falou, né? Exatamente, Tati. Ótimo. Eu mesma, eu tenho 3 irmãos, todos mais velhos que eu. E com 2 deles, eu passei muitos anos que eu perdi contato com eles. Eles moram em outro estado e eu simplesmente perdi todos os contatos que eu tinha, todos os telefones celulares eu não conseguia mais encontrar, até que eu comecei a colocar um esforço aí para tentar encontrá-los. E isso durou anos até encontrar, até com a ajuda de uma amiga que realmente conseguiu o telefone de um deles, que aí me colocou em contato com o outro. E depois do primeiro contato e do reencontro, posso dizer por experiência própria, a gente se sente muito mais inteiro para a vida, né? No meu coração, eles sempre pertenceram, porque eu tenho um amor muito grande por eles. Mas agora parece que tá completa a coisa, né? Então, como faz diferença, né? A gente ter... E quando a gente inclui o contato, ele fica mais suave, né? E isso não quer dizer que estão sempre juntos, né, Isso, Grazi? exatamente. Não, cada um leva a sua vida, né? E a gente se dá bem, e é muito bom. É muito gostoso ter irmão. A Claire perguntou aqui, e quando não se exclui, mas não há harmonia entre os irmãos, o que pode estar acontecendo? A gente vai passar pelas outras leis ainda, Claire. Essa é só a primeira parte, né? A primeira parte da história, da brincadeira, né? Tem uma outra pergunta. Pode ter alguma coisinha aí, né? Que não está encaixando. Exatamente, exatamente. Tem uma outra perguntinha aqui que veio na caixinha que diz assim, ó, não incluir um irmão de aborto reflete no meu emocional adulta, insegurança, depressão? Pode refletir, sim. Pode refletir porque você pode estar carregando pesos que não são seus. Às vezes a gente ocupa um lugar que não é nosso na ordem dos irmãos. E a gente vai já entrar um pouco mais nessa lei. Mas essa lei pode ter... a pessoa que vem normalmente depois de um aborto, que não é incluído, ela pode carregar esse peso, né? Às vezes ela fica doente porque ela não se autoriza a viver também, né? Assim como o irmãozinho não pode viver, ela não se autoriza. Então, incluir esse irmão, independente do que os pais façam, a gente, como irmão, pode incluir, né? Então, essa é a questão. O que a Lia colocou aqui é legal, né? Que é ainda no pertencimento, né? Uhum. Quando ela falou, meu pai teve um filho sem nota fiscal, né? E a gente não falava sobre ele. É o caso lá do filme Encanto, que não pode falar, né? Tá excluindo, né? Sim. Então, quando o filho é sem nota fiscal também, e você sabe que ele existe, você pode incluir. Mesmo que seu pai não faça isso, sua mãe, não importa, né? Faça a sua parte, né? Exatamente. E se a gente tira esse rótulo também, né?
sem nota fiscal, ele é o quê? Ele é um filho do seu pai. O mesmo... Fica mais bonito, né? Exato. O mesmo espermatozoide que fez um, também fez o outro, né? Então, o que me difere dele? É bom a gente colocar as coisas em perspectiva, né? E a gente, às vezes, tem raiva daquele irmão. Só que o irmão não tem nada a ver com isso, né? E a gente na relação... E aí você já vê que nem você... O que você comentou faz muito sentido, né? A narrativa que já é colocada, né? Sem nota fiscal. Isso aí, quer dizer, exatamente. eu tenho nota fiscal, ele não. Exatamente. É como se fossem níveis, né? Então, eu tô mais aqui. E isso é inconsciente, porque a nossa cultura... enfim, a gente é ensinado, né? Que é assim, esse filho é feio, porque ele veio desse jeito. Só que o filho em si, ele não tem nada a ver com a história, né? E a gente também não devia ter, porque a gente também é filho. Então, os pais que se entendam, o homem e a mulher, né? E eu me entendo com o meu irmão aqui, né? Que sem nota fiscal ou com nota fiscal, é irmão, né? A Sheila falou aqui também, ó. Antes de conhecer a sistêmica, eu sempre achava que era irmão por parte de mãe e irmão por parte de pai. Eu sempre fiz essa distinção. Então, o pessoal se identificando aí, né? Estão comentando bastante aí sobre as suas histórias. A Sandra também falou sobre honrar. Se ele tivesse nascido, talvez eu não tivesse. Exato. E quanto aos abortos, a gente tem isso bem forte, né? Às vezes o pai e a mãe tinham planejado lá ter 2 filhos. E aí vieram 2 abortos e você? Então, imagina, se essas 2 primeiras crianças tivessem nascido, você não existiria, você não estaria aqui com a gente. A Lia tá dando risada aqui da nota fiscal, dizendo que é verdade. Foi muito bom, né, Lia? Esse negócio da nota fiscal. A gente se identifica, né, com as situações. E é importante, assim, independente se veio antes ou se veio depois de você o aborto, é importante que ele seja incluído. Vai ter consequências diferentes apenas, né? Aí, claro, dentro de um atendimento individual, a gente pode perceber qual é a influência que está tendo na sua vida, no seu caso específico, né? Ó, a Monique aqui, ó, e descobri que somos em 5 ao invés de 3, olha só. Ganhou mais 2 aí, de prêmio. Presente. Coisa boa. Então, acho que de pertencimento ficamos esclarecidos, né, Tati? Acho que sim. E quando a gente, assim, é criança e os pais querem saber como que eu posso estar ok com a lei do pertencimento, eu pensei, assim, num exemplo, é meio bobo, mas acho que vai ajudar o pessoal a entender. Quando tá brincando com as crianças ou quando tá, enfim, tá junto, não ter aquela brincadeira assim, o fulaninho é bobo, o fulaninho é feio, porque ele não faz que nem a gente. Ou, o fulaninho é feio, porque ele não come aqui as coisas que eu quero que ele coma, né? Então, é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo eu tô deixando aquela criança de lado, né? Se isso for repetitivo, aquela criança também vai descobrir, vai entender que está sendo excluída, né? Ali, aqui, ó, eu descobri que somos em 12, não em 9. Olha só, igual a Monique lá, ó. Olha que galera! Ganhou 3. Uma galera. Então vamos seguindo, Tati. Lei da ordem, ou da hierarquia, né? Que foi justamente o que eu mencionei no meu vídeo do Reels, que a ordem interferia nas coisas, né? Você quer começar falando um pouquinho para nós, Tati? Sim, parece que é uma bobagem, né, gente? Quando a gente não conhece todas essas leis, né? Mas é muito importante cada um estar na ordem certa, né? Então, tem o primeiro filho, o primogênito, mais velho. Gente, até na Bíblia isso era importante, né? O primogênito tinha um respeito, ele tinha algumas coisas que ele tinha que fazer. Então, isso já está desde a Bíblia, né? A ordem certinha dos filhos, né? E eu não sei se a minha irmã está aqui ainda, mas ela
ela sabe como que eu era, né? Quando a gente era mais nova, antes das leis sistêmicas. Antes, gente. Mas eu tinha uma dificuldade para estar no meu lugar, né? De filha mais velha. De filha mais velha, eu já fui para querer ser mãe dos meus irmãos e querer mandar na casa. Mas era só ser a irmã mais velha. E a mesma coisa acontece quando o mais novo, às vezes o caçula, que nem a Grazi, né? Vai querer desempenhar uma função do irmão mais velho. Isso aí gera confusão, gera briga, né? Hoje eu entendo que os atritos que eu tinha com a minha irmã na nossa infância é porque ela estava me botando no meu lugar. Era só isso. E você braba, né, Tati? E você braba lá. E eu brava, querendo ser adulta, querendo... Ai, eu que ajudo tudo nessa casa. Se não fosse eu, vocês não tinham nem nascido, né? Perigava nem nascer os outros irmãos, se não fosse tu. Pois é, porque eu sou maravilhosa. Então, saber quem é o primogênito, quem é o segundo, quem é o terceiro, apenas saber a ordem é muito importante, né? Então, se tem seus pais tiveram outros casamentos, né? Procurar saber a ordem certinha, né? Só quem é o número 1, quem é o número 2. Eu vejo que meus pais, eles, agora que a gente tá tudo mais velho, eles falam assim, você é número 1, sua irmã é número 2, seu irmão é número 3. Eles chamam a gente assim por número. Isso facilita, né? Para cada um ficar no seu lugar, né? O Silvio Santos que fazia muito isso, né? Ele tava certinho na lei sistêmica já. Certinho, facilitar para os filhos. A teoria do Bert diz assim: quem entrou primeiro em um sistema tem precedência sobre quem entrou depois. Exatamente o que a Tati acabou de falar. Quanto problema ela arrumou para ela, para a vida dela, quando ela estava fora do lugar. Ela se preocupava sem ter que se preocupar, ela incomodava os irmãos, né? É ruim, é chato. E se a gente pensar assim, o irmão mais velho, ele tem uma certa autoridade sobre os demais. Só que às vezes ele mal interpreta essa autoridade, né? Ele entende que ele foi colocado como pai ou mãe dessas crianças. E, na verdade, os irmãos, eles têm o mesmo tamanho, né? Diante dos pais, nós somos pequenos. Mas, entre os irmãos, nós somos do mesmo tamanho. Respeitando a hierarquia de quem veio antes e quem veio depois. Aí estaremos ok. De novo, a gente resgata o assunto que a gente estava falando agora dos abortos, porque os abortos que vieram antes, por exemplo, eles são o primeiro, o segundo, talvez você seja lá o terceiro filho. Você é apenas o primeiro que sobreviveu à gravidez e ao nascimento. Então é importante a gente pensar isso, né? A Ari está conversando aqui com a gente. Ela disse: eu passei a vida toda falando que eu era caçula e tinha um irmão por parte de pai. Depois entendi que eu sou a filha do meio. Então, olha só, vê, né? Que confusão que a gente fica na vida, às vezes, sem saber quem que a gente é, né? No fim das contas. Porque os pedaços da gente estão perdidos, né? A gente não sabe. E até teve uma pessoa aqui, ó, Cruz Rosa, que ela falou, tem alguma coisa que o filho não sabe que antes dele teve outro, que acontece? Então, ó, isso daqui é um ponto importante, porque a gente percebe, né, pelo menos nos atendimentos que eu tenho feito, que às vezes não afeta o próximo filho, mas afeta o outro. Né? Eu já tive um atendimento que os pais tiveram gêmeos e os gêmeos faleceram. E depois eles tiveram mais 2 filhos separadamente. Não afetou tanto o mais velho, né, que veio logo depois dessa gravidez, mas o mais novo tinha problemas sérios no pulmão, vivia doente, ele estava extremamente ligado nessa morte desses 2 irmãos. Mas eles não falavam para ele. E às vezes... Então é muito importante. Como isso tem impacto, né? E às vezes a gente nem tem noção do impacto que isso tem nos filhos. Talvez esses pais nem soubessem, assim, que causariam esse efeito nos filhos por guardar essa informação ou por excluir essa criança, né? E algo que é importante a gente mencionar aqui, que a gente conversa, que os pais
Eles podem arrumar um jeito de conversar com os filhos sobre esse assunto, né? Não precisa entrar em detalhe de como que foi, o que que aconteceu, o que que levou isso a acontecer. Não. Os filhos só precisam ter a oportunidade de incluir esses irmãos no coração, né? Então, você não precisa ficar abrindo a sua vida, a sua intimidade para os filhos, né? Mas, ao mesmo tempo, eles têm direito de saber se eles têm outros irmãos, né? Que vieram a nascer ou não, né? A Elza falou assim, ó, igual ao desenho dos monstrinhos, todos eram chamados pelo número. Eu não sei qual é o desenho, mas tá valendo. Obrigada, Elza. Tu sabe, Tati? O desenho? Eu acho que eu sei, só não sei o nome. E a Sheila aqui, ó, por achar que era mãe dos meus irmãos, acabei não achando lugar para os meus próprios filhos. Achava que eu já era mãe. Mas aí não era. Mas é a mesma coisa comigo, Sheila. Tanto é que eu tô com 35, né? Quer dizer, já fiz 36, e ainda não vieram os filhos, né? Porque na minha cabeça eu já tive um filho, né? Eu achava isso, né? Eu já tive um filho, eu cuidei dele desde que ele nasceu, mas da barriga da minha mãe. Olha aqui. Como isso é forte, né? Como isso é forte. Eu acho... Atrapalha depois. Sim, eu acho interessante a gente fazer um parênteses aqui, de repente, porque muitas vezes a gente entende que vai ser pai ou mãe, mas o papel de pai ou mãe pertence única e exclusivamente àqueles que deram a vida para aquela criança. Então, se você não pode dar a vida para aquela criança, esse papel já não é seu. Aí talvez você se pergunte, mas como eu era o filho mais velho, ou era o segundo mais velho, a minha mãe tinha que sair para trabalhar e era eu que cuidava. Então, se não fosse por mim, eles nem estariam aqui hoje. Então, é esse o parênteses que a gente quer abrir. Diferente do papel de pai ou mãe, nós temos a função materna e a função paterna. Na função materna, né, Tati, a gente tem aquela pessoa que cuida. E as funções, diferente dos papéis, elas podem ser executadas por qualquer pessoa. Então, podia ser você, que era o irmão mais velho, podia ser uma tia, podia ser uma avó, podia ser qualquer pessoa que tivesse capacidade ali para acolher aquela criança. Então, sempre que nós falarmos em função materna, a gente vai lembrar desse gesto aqui, né? Do cuidado da criança, a segurança, o cuidar, o trocar a fralda. Isso é a função materna. Então, na verdade, você recebeu tarefas para cuidar dos seus irmãos, mas você não, em nenhum momento foi autorizado a ocupar o papel de pai ou mãe, né? E a função paterna é aquela que empurra você para a vida, né? Aquela que diz, vai, você consegue, você dá conta. Eu gosto muito de exemplificar a diferença de função materna e paterna com o exemplo do pai ou a mãe levando o filho para andar de bicicleta. Quando vai a mãe levar, ele vai de joelheira, vai de capacete, vai com a cotoveleira, vai todo protegido, né? E a mãe fica ali na rodinha, exatamente. E a mãe fica ali do lado, né? Oh, não, por aí não. Ai, vai cair, né? E o pai, como é que vai? O pai, a criança... Só vai. A criança vai de chinelo de dedo e tá tudo bem, e tá de bermudinha, e se cair não tem problema, levanta. Às vezes o pai fica olhando o celular e a criança lá brincando, se divertindo, né? Vai por onde quer, caiu, não, levanta, se limpa aí e segue. O que a gente está falando? É melhor um ou é melhor o outro? Não, a criança precisa dos dois. Se falta uma dessas funções, ela fica vazia, né? Fica um buraco ali. Então, cada um tem o seu jeito e cada um tem que ter o seu jeito, né? Então, tá certo. É isso mesmo. Eu aprendi com o professor Décio, quando a gente está se achando demais, né? Ele me ensinou uma coisa assim, que a gente deve pensar bem menos. Então, quando você achar que está subindo demais, você lembra disso aí. É bem facinho de lembrar. E... dá uma baixada. Exatamente. A Sabrina falou que gostou do exemplo da bicicleta. Que bom que fez sentido para vocês. Pessoal, vão interagindo aí, viu? Fiquem à vontade.
A gente está gostando muito desse bate-papo com vocês. E é importante, que nem no meu caso, assim, que eu saí completamente de tudo, né? Que eu achava que minha mãe não dava conta de cuidar do neném, né? Porque eu com 10 anos já sabia, né? Eu achava isso, né? E então, para mim, eu funcionei dessa forma há muitos anos. Muitos anos. Então, até hoje, eu tomo cuidado. Sim. Então, tem problema? Ai, tem problema ajudar um irmão? Aconselhar um irmão carnal seu? Tem problema? Não tem problema, mas perceba qual a sua postura quando faz isso. No meu caso, eu preciso ter que estar sempre... Opa, peraí, Tati, vamos até ali só, né? Porque senão você já vai querer tudo. Isso mesmo. Então, eu sempre coloco meus irmãos assim, isso é papel de irmã? Ou isso é papel de mãe? Eu sempre pergunto. Se for papel de mãe, eu falo, ai, não sei, não posso te ajudar. Infelizmente, não tenho filho. Exato. Né? Então, é sempre tomar esse cuidado. Quando a gente fica de mãe dos irmãos, tomar esse cuidado com a postura que tá. Então, cuidado para dar conselho, para ajudar irmão, se tiver na postura que não é tão saudável. A gente tem que estar sempre se policiando, né, Tati? Não é porque a gente aprendeu que vai ser automático fazer, né? É o resto da vida, gente. Exatamente. É o resto da vida tomando cuidado. E mais um pouco. Então, cuidar bastante, né? Será que eu estou ditando regras para os meus irmãos? Será que eu acho que eu sei o que é melhor para eles? E, na verdade, cada um tem a sua responsabilidade diante da vida, né? Cada um fez as suas escolhas e tá tudo bem. Não é porque eu escolhi diferente que eu sou melhor, ou mais bonita, ou mais cheirosa. Não. Cada um fez do seu jeito, do jeito que dava conta, né? Então... isso para mim, eu tenho que estar sempre cuidando, porque como eu sou mais velha, né? Então eu já vivi muitas coisas que meus irmãos não viveram, né? Então a gente quer se colocar em cima de uma cadeira, né? Tipo assim, eu já passei por isso, né? Vocês têm que fazer assim, assim, assado. Só que não, né? Porque eles que sabem. Se eles quiserem errar, tropeçar, fazer a mesma coisa igualzinho que você fez e errar, a escolha é deles, não é da nossa conta, né? Exatamente. E assim você não tira o prazer deles de descobrir a vida também, né? Então, é bem mais leve, tanto para você quanto para eles, com certeza. Então, a consequência que a gente tem nesse caso é conflito de novo. Né? A gente gira, mas acaba no conflito. Se a gente infringir essa lei, a gente vai ter conflito. Então, se pergunte, eu tô no meu lugar? Será que eu me comporto só como irmão? Porque eu não fui feito para ser juiz, nem professor, nem mãe, nem pai. Não, é irmão. É só irmão. Né? Tá vendo a minha irmã aí, ó? A minha irmã. Sim, porque eu sou psicopata e eu vou fazer o que eu quiser mesmo. Gente, ela foi assim a vida inteira. Ela é assim. E eu era a certinha, bonitinha, que ficava tentando fazer ela ser igual eu, entendeu? Sim. Não, tem que obedecer, tem que ser boazinha. E ela, não, eu faço o que eu quiser. É o jeito dela, gente. Ela te colocou no teu lugar, né? Hoje em dia a gente tem uma relação ótima. Mas quando a gente era adolescente e criança, era pancadaria. Era pancadaria, era um arrumando confusão para outra, porque, né, não tá no lugar certo, né? Exatamente, exatamente. E os pais daí têm uma função importante nesse caso também, né? Assim como a gente fez um adendo ali para os pais na lei do pertencimento, fazendo um aqui também, os pais, eles não devem permitir que um irmão tome o lugar deles, né? Um irmão tome o lugar de pai ou o lugar de mãe. Então, os pais podem interferir nisso também, né? Quando eles veem ali que a coisa está saindo do controle, é bem importante. A Rosana também colocou ali, típico, eu e minha irmã igual. E a Tami tá inspirada ali, né?
Mas eu e a minha irmã, o negócio era feio. A gente se batia mesmo. Agora, o meu irmão, como ele tava no lugar do meu filhinho, né? A gente nunca brigou. Tipo, ai, não, Sim. tudo. A gente sempre se dava bem, porque eu era a mãe, ele era o filho, né? Pra ele tava bom, né? E pra você tava bom também, né? Até então. Tá. Né? É importante a gente pensar assim, o irmão é aquela pessoa, só pra gente ter uma imagem, né? Aquela pessoa que a gente senta do lado e a gente olha, você é igual a mim. Eu não sou melhor do que você. Independente das nossas escolhas. A gente tá aqui junto e vamos tocar do jeito que der. É mais ou menos assim, né? Essa é a imagem. De caminhar meio que lado a lado e no mesmo nível, né? Bora pra lei do equilíbrio? Bora! Então, vamos lá. Vou eu ou vai você? Posso falar? Por favor. Ó, gente, lei do equilíbrio, né? A gente tá, lógico, a gente tá falando mais para irmãos, mas, gente, isso aqui é pra vida. É só vocês pegarem a base de tudo que a gente tá falando, isso é pra vida. No seu emprego, em tudo. Mas no caso dos irmãos, equilíbrio, a gente precisa ter equilíbrio no dar e receber, certo? Então, um dá, aí depois o outro devolve. E cada um vai fazendo assim. Agora, se eu pego e dou pra Grazi uma caneca, aí dou. Aí a Grazi, muito obrigada. Daqui a pouco eu vou e dou um mouse pra Grazi. Aí a Grazi já tá com duas coisas e não me deu nada. Gente, perdeu o equilíbrio. Eu vou ficar dando. E ela recebendo também não vai se sentir bem. Exatamente. Não vai. Exato. Então o equilíbrio é isso. Um dá, o outro dá. E vamos lá. Junto, né? Perfeito, Tati. Ótimo exemplo. Aí a pessoa pode pensar, mas é que eu gosto muito de dar presente, eu gosto muito de agradar, então eu não me importo que ela não me dê. É outro desequilíbrio também, porque se eu não quero nunca receber, algo tem de errado na minha própria postura, na minha própria posição diante do meu irmão, né? Trazendo um pouco o que o Bert fala sobre a lei do equilíbrio, ele diz assim, o que dá e o que recebem conhecem a paz, se o dar e o receber forem equivalentes. O equilíbrio entre crédito e débito é fundamental nos relacionamentos. Então, como a Tati muito bem falou, é pra vida isso, gente. No relacionamento de casal, a gente vê isso demais. Eu acho que é o mais importante e é o mais difícil pra gente equilibrar, porque bobeou tá desequilibrado, exatamente, né? A gente quer fazer, e ainda a cobra do outro, diz, mas é só eu que faço e o outro não faz. Mas e será que a gente dá chance? Será que a gente dá tempo da outra pessoa responder aquilo que a gente está fazendo, né? E às vezes o nosso tempo é diferente do tempo do outro. Então, vamos fazer um pouquinho, mas vamos também esperar esse retorno, né? Para que a coisa não desequilibre. Quando o relacionamento se desequilibra, ele acaba. Vocês vão continuar sendo irmãos, mas a relação, ela vai ficar inexistente. Especialmente o que recebe muito, né? Ele tem a tendência de ir embora, de se retrair, de se retirar. Então é bem importante. A Elza tá... E isso aconteceu na minha vida. Quer falar? Não, pode ficar à vontade. Depois eu resgato ali o comentário dela. Isso aconteceu muito comigo, porque no caso do meu irmão, eu tava sendo mãe dele, certo? Então eu tava dando demais. Porque se eu não sou mãe, porque o único relacionamento que a gente não equilibra é com pai e mãe. Exato. Que eles dão muito, certo? E eu tava lá naquele lugarzinho de ser mãe dele, dando. E ele já com 18 anos, e eu lá dando. Até que chegou o ponto dele morar na minha casa. Então, dando ainda mais, né? Fazia o leite dele. Gente, vocês não têm ideia. Eu fazia o Nescau dele de manhã, vocês não estão entendendo. Porque ele tinha, então, eu imagino que ele tinha uns 5 aninhos, então, né, Tati? Pra você. Nada, 18 anos, homem barbado. E aí chegou num nível que aí às vezes alguém fala assim, mas ele gostava, né? Será? Será que ele gostava? Porque chegou num ponto do nosso relacionamento que explodiu. Deu um conflito enorme, uma briga enorme, que ele saiu. Quem que sai? Quem recebeu demais. Ele recebeu tanto que para ele ficou insuportável, teve que criar uma confusão.
para dar aquela briga e romper. Uhum. E hoje, depois dessa confusão, a gente resolveu. Hoje eu consigo ter um relacionamento de irmão com meu irmão. É divertido, é gostoso. E eu nunca tive um relacionamento com ele de irmão. Que legal, hein? Tô tendo agora, depois de quantos anos, né? Mas que bom poder viver isso, né? Coisa boa que a gente, Ainda bem que deu tempo. que a gente tem essa história para contar, até para animar o pessoal Ainda aí, bem. que nem tudo tá perdido, gente. E que dá para resgatar essa relação mais leve, né? Para nós, porque a gente não tem que ser mãe de quem não é nosso filho, e também para eles, Sim. né? Que é muito menos opressivo. O comentário. Mas é igual a Sandra comentou, né? A Sandra comentou isso. Você precisa sair desse lugar de importância. Então não foi fácil para mim também. Eu tive que sair de um lugar de que eu era importante para não ter tanta importância, né? Então tem que escolher mesmo. Sim, a gente tem que abrir mão mesmo, como você disse. E às vezes não é fácil, né? A gente gosta de estar ali, ele precisa de mim para tudo, então eu sou muito importante aqui nessa relação, né? O que vai ser de mim se eu não tiver, né? Essa pessoa dependendo de mim. Então pensar, e de novo a gente usa a sinceridade com a gente mesmo, né? Quanto será que eu tô dependendo dessa pessoa para ficar realmente feliz? Se ela não depender de mim, o que vai ser de mim, né? E algo que a Elza colocou aqui para nós, ela disse assim, tô entendendo agora, meus pais tiveram 12 filhos e os mais velhos cuidavam dos mais novos. Alguns problemas nós corrigimos e não deixamos nem meus pais saberem. Ok, então, perfeito. Tá tudo bem os mais velhos cuidarem dos mais novos. Essa é uma das funções que eles podem receber. E assim como eles receberam muito dos pais, não há problema nenhum eles ajudarem os mais novos que chegam. E ótimo, né? Não deixaram nem os pais saberem algumas tretas que eles arrumaram ali entre eles, né? Então, tá ok. Eu lembro muito, na minha infância, eu lembro muito quando era só eu e a minha irmã, né? Que meu irmão veio depois que eu tinha 10 anos. Quando era só nós duas, meu pai sempre falava assim, cuida da sua irmã. A gente ia para um shopping, para um mercado. E a minha irmã era muito assim, de ficar voada e se perder. E ele falava, você é mais velha. Você tem que cuidar dela. Gente, nessa fala dele não tem problema. O problema é que eu entendi que eu era mais velha, que eu era mais importante e que os pais dela não cuidavam dela e eu tinha que cuidar. Exatamente. Esse o resumo, você entendeu tudo errado, Tati. Tudo errado, gente. Era só olhar a criança. Exatamente. E a gente começa a achar que o nascimento dela dependeu da gente, né? Absurdo. Mas a gente volta para o nosso lugar, né? E todo o demais também volta, né? As pessoas gostam do seu lugar. A gente está acostumado a sair dele, né? Esse é um incentivo para voltar para o nosso lugar. Outro desequilíbrio que eu vejo também, Tati, entre o dar e o receber, quando os irmãos saem juntos e tem um que sempre quer pagar as coisas. Sempre. Não, eu te dou isso aqui. Não paga isso aqui, eu te dou. E aí, como que o outro vai se sentindo, né? Diminuído. O que eu sou aqui? Porque eu não consigo pagar nada. Você sabe que é engraçado. Meu irmão veio passear aqui em Curitiba recentemente. Depois ele vai ver essa live e ele confirma. E eu falando isso, né? De receber, que a gente tem que saber receber as coisas. Só que eu sempre dei muito pro meu irmão e ele tava na minha casa aqui passeando, né? Quando a gente foi no shopping, ele quis me dar um cupcake pra gente. E eu falei, não precisa. Aí ele falou assim pra mim, não, você tem que receber também. Quer dizer, Toma. Aí eu peguei e comi. Aí eu comi quietinha, né? Quer dizer, a pessoa se sente bem, né? Fazendo a parte dela também, né? Só a gente receber, exatamente. Né? Tem alegria em dar e tem alegria em receber, né? Então vamos viver essas duas alegrias. Não tem por que ser só uma e deixar a outra pessoa se sentindo nada, né? A Elza perguntou aqui, mas resolver as tretas no lugar dos meus pais não fica disfuncional? Não seria o papel deles, pais? Depende da treta, né? Depende do problema. Se vocês perceberam que era possível resolver entre vocês, bom, aí não tem por que incluir os pais, né? Agora, são questões mais
mais importantes, aí tudo bem. Então teria que ver esse caso especificamente, né, para a gente poder dizer se sim ou se não, ou enfim, para opinar assim. Você sempre a gente tem que perceber a energia que permeia a situação. Uhum. Então, se você percebe a energia e a sua postura para aquilo. Então, se a gente tem que resolver um assunto do pai e da mãe, mas lá dentro você ouve aquela vozinha falando assim: ai meu Deus, eu tenho que fazer as coisas porque meu pai e minha mãe não resolvem nada. Pronto, já estragou. É verdade. Então, perceba a sua postura quando vai fazer as coisas. Você consegue identificar. Perfeito. A Claire perguntou aqui também: e quando você para de dar ou pagar e o irmão se afasta porque só quer receber? Se sente o coitadinho que não tem nada para dar, qual a melhor atitude a tomar? Então, tem várias coisas aqui nessa pergunta, né, que a gente tem que considerar. Sim. Né? A forma como o seu irmão se posiciona diante da vida, a forma como você dava as coisas para ele, como que faz ele se sentir. Enfim, tudo depende muito do nível de consciência que a gente tem, né? Porque às vezes a gente está nessa vida só como o tomador, né? Aquela pessoa que recebe. Então eu recebo do pai, eu sou adulto, continuo recebendo do pai, eu recebo da mãe, eu recebo do marido, eu recebo da irmã, eu quero receber, eu estou nessa vida para receber. Esse é um perfil de pessoa, né? Agora, teria que olhar especificamente também para a questão, para a gente poder entender o que está no contexto, né? Por que é assim, por que ele entende a vida assim, qual a parcela que você tem nessa questão também, né? O quanto você contribuiu. Então, nunca pensar só no outro, né? Incluir a gente também, né? Por que alguém se afasta? Porque a gente sabe que não é só um motivo, né? Não é só uma lei sendo infringida. São várias questões, né? E é importante, né, Grazi, a gente está na permissão do outro ser. Né? Então, se ele quer ser coitadinho a vida inteira, é uma escolha dele, quem sabe? Talvez ele escolheu isso, né? Então, a gente precisa também tá nessa permissão de tudo. Ele quer ter uma vida assim, ele escolhe ser assim e se afastar? Tudo bem, sem julgamento, né? É uma escolha dele, né? Exatamente. Ela perguntou qual atitude tomar, né? Seguir as 3 leis que a gente mencionou aqui. A chance de dar certo é bem maior, né? E todas essas leis, vocês vão ver, o amor está permeando todas elas. Elas só servem para colocar ordem no amor. Porque às vezes a gente acha que o amor por si só, ele resolve tudo. Mas às vezes o nosso amor sufoca, às vezes o nosso amor tira a dignidade do outro. Então só o amor purinho pode ser que não resolva. Então, essas 3 leis vêm para nos auxiliar nesse caso, né? A Elis colocou aqui, ó. Minha irmã nasceu, eu tinha 9 anos, e no mesmo ano comecei a menstruar, sempre me sentia mãe da minha irmã. Né? Então, como isso é forte na gente, né? Como realmente impacta a mente da criança, né? Como que ela entende essas coisas. Imagina com 9 anos se sentindo mãe da irmã já, né? Com um bebezinho nos braços. Que bom que você está aqui, que bom que a gente está falando nesse tema hoje, né, Elis? Um beijo para você, Elis. Então, como a gente viu, as consequências de romper com essa lei, de novo, é o conflito, a ruptura e o afastamento. Isso é inevitável, né? Qualquer relacionamento que não esteja equilibrado vai ter essas consequências, né? Sim, e em alguns casos, né, Grazi, pode aparecer até doenças físicas, né? Algumas pessoas reagem dessa forma, né? Então, dependendo do que aconteceu, por exemplo, no caso de excluir alguém e tal, pode vir consequências, né? Pode vir sequelas até físicas, né? Exatamente. Então, a gente observa isso nos atendimentos também, É né? verdade, é verdade. Aquela doença que a gente não vê de onde que vem, né? Às vezes é uma lei sendo desrespeitada ali. Às vezes a gente nem conhecia, nem sabia que existia aquela lei, né? Então essa live tem esse propósito também, né? Então, como
A A Rosana até colocou aqui, pode falar. ela colocou aqui, Grazi, que os filhos não se dão bem, né? Se tem algum problema, né? Com meus irmãos, ela tem 2 filhos, eles brigam muito. Então pode ser tanta coisa. Mas perceba, né, Rosana? Você viu aqui, a gente colocou as 3 leis. Perceba, tem alguém excluído antes dessas 2 crianças? Tem algum aborto? Não tem? Faz essas perguntas aí para você poder decifrar. Pode ser várias coisas, perceba. Ou algum tá no lugar errado, algum tá se achando que é mãe. Tudo isso você tem que ver entre eles 2. Pode gerar briga, sim. É verdade. A lista é infinita de possibilidades, né, Tati? Então, a Lívia falou boa noite. Boa noite, boa noite, Lívia. Então, a gente já falou aqui algumas coisas sobre como equilibrar, né? Mas vamos arrematar isso aqui. Como equilibrar? Fazendo tudo ao contrário do que a gente falou até agora, né, Tati? Só isso. Parece fácil, né? Mas na prática, assim, né? Vamos pensar, continuar tornando essa live prática. Se eu sou uma pessoa que tem muita carência emocional, eu preciso de muita atenção. Eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar que, como adulta, eu sou responsável por suprir essas carências. Então, eu não posso exigir dos meus irmãos que eles tapem esse buraco dentro de mim. Certo? É exigir demais. Eles não podem dar isso, né? A sua cara é ótima. Total, mas é isso aí, gente. Concordo com tudo que ela falou, é isso. Então, esse é um dos pontos, né? Como que equilibra? Eu tenho que dar conta da minha vida como adulta, né? Eu vou procurar tapar esses buracos aí de outro jeito, né? Vou dar conta disso. E são pequenos movimentos, né, Grazi? São pequenos movimentos, porque assim, eu entendo completamente, porque eu ainda estou, né, em todo esse processo, já faz mais de 3 anos, já faz mais de 3 anos que eu tô nessa, mas é pra vida inteira. Então, você ouviu isso hoje, bateu aí, você sentiu aí que bateu, vai fazendo pequenos movimentos. Então, se você percebeu que você exclui alguém, começa a falar dessa pessoa levemente. Não é que vai falar só disso, vai virar a chave, tudo vai se resolver, né? Mas são pequenos movimentos que você faz, pequenos nãos que você vai falar para os seus irmãos, né? Que você vai conseguir devagarinho mudar isso daí, né? Exatamente. E não é, essas leis elas não servem para a gente apontar o dedo para as outras pessoas, né? E dizerem, por exemplo, só porque eu aprendi hoje que o pertencimento é uma coisa importante, eu não tenho que chegar lá ou no meu pai, ou na minha mãe, ou no meu irmão e dizer, você está excluindo fulano, você não fala dele. Não, gente, não. Isso é uma coisa sua. É você que quer viver mais leve, é você que está aqui nessa live. Então a nossa conversa é com você. Ao mesmo tempo, você não vai chegar e vai dizer, mas só eu que te dou a lei do equilíbrio disse que você tem que me dar também. Não, gente. Não. A gente vai até onde é o nosso direito ir. E nós vamos nos manter no nosso lugar, né? Então essa é uma ressalva importante aí para a gente fazer, que o seu comentário me fez lembrar também. Isso aí. Eu acho que conseguimos abranger todos os pontos, né, Tati? A Miriam falou que gostou. Opa. A Miriam é o nome da minha mãe. Olha só. Falou que amou. E ainda assim, gente, ainda que a gente não veja dessa maneira muitas vezes, ter irmãos é algo sagrado. É maravilhoso. É um privilégio. E quando a gente acerta, então, no sentido de ter uma boa relação com eles, quando a gente for para o nosso lugar e tá tudo ok, é uma maravilha, é muito bom. A gente continua sendo imperfeito, continua tendo diferença, mas é muito bom. Eu sempre imagino assim, né? Quando eu tô na dúvida, se eu tô no lugar certo, se eu não tô, né? Porque às vezes vem uma duvidazinha. Eu lembro que, assim, irmão é pra brincar, gente. Isso. Irmão é brincadeira, é séria junto, é rolê, é ir pro cinema, é falar bobeira, entendeu?
fazer uma fogueira, comer junto, fazer bagunça. Isso é irmão. Se você foi para um outro lugar que ele pede socorro para você, cuidado, percebe aí. Percebe se tá legal isso daí. Irmão é para se divertir. Então, se não tá divertido, tem alguma coisinha que pode ser mais saudável, né? Exatamente, exatamente. A gente tem um exercício para propor pro pessoal aí, né, Tati? Guardamos o grande finale, porque a gente falou. Quem ficou vai. Quem ficou até agora, ó, vai pegar o vivo, vai entrar no campo, vai se beneficiar um pouco mais, né? Dessa realidade de uma boa relação entre os irmãos. Então, assim, a gente pensou num exercício para fazer junto com vocês, que é um exercício de imaginação. Não tem aqui como a gente fazer um exercício do irmão mais novo para o irmão mais velho, do irmão mais velho para o irmão mais novo, depois para o irmão do meio. Não, a gente teve que escolher uma situação, né? E vocês, se não estiverem nessa situação que a gente definiu, vocês podem aí dar uma adaptada nessa informação que a gente vai passar. Mas a gente gostaria que vocês, se vocês se sentirem à vontade para fazer isso aí na casa de vocês se recolhessem um pouco, né? Acalmassem um pouco a mente e imaginassem o irmão mais velho, para quem tem o irmão mais velho, né? E inclinasse a cabeça um pouco em direção ao peito, respirasse profundamente. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos para imaginar esse irmão mais velho, né? Se imagine diante dele, desse irmão que facilitou a vida no que ele pôde, facilitou a sua vida. E diga para ele, olhando nos olhos dele, se você conseguir: hoje eu consigo ver. Hoje eu vejo todo o seu esforço e tudo que você teve que abrir mão por mim. Eu sinto muito que nem sempre as coisas tenham sido fáceis, mas eu agradeço tudo que você fez. Hoje eu vejo você e todo o amor que você me demonstra. Agora tudo ficou mais claro para mim. Com você eu aprendi a dividir e com você eu aprendi a ser grata. Eu te levo dentro de mim, no meu coração, de onde você nunca vai sair. Você cometeu os seus erros, mas tá tudo bem, porque eu também cometi os meus. Eu não sou melhor que você. E hoje eu abro mão das minhas exigências com você. Hoje eu quero te dizer muito obrigada. Independente do que outros digam, você é meu irmão, você é minha irmã, e nada é capaz de mudar isso entre nós. Eu amo muito você. Eu sempre amei. Sintam como isso chega dentro de vocês. Se reconectem a essa força que vocês receberam também desse irmão que se doou tanto. E pouco a pouco voltem aqui para a live. Foi um prazer estar com vocês essa noite. E aproveitando o gancho dessa declaração para os irmãos mais velhos, né? Eu gostaria de também mandar um beijo para os meus 3 irmãos, todos mais velhos que eu. Dizer que eu amo muito eles, amo muito vocês. E vocês fazem com certeza as minhas risadas muito mais gostosas. Vocês fizeram muito por mim e eu sou muito grata a vocês. Então, acho que podemos nos despedir, né, Tati? Deixar o pessoal sentindo um pouco essa sensação aí de reconexão, né? Gente, que delícia, meu coração tá disparado. Maravilhoso. É bom, né? É bom essa reconexão. Faz muito bem pra gente, né? Ó, a Sandra gostou também. E também eu quero agradecer meus irmãos. Fica à vontade. Que eles são depois de mim, mas eu também quero agradecer a Tamires e o Thiago. Eu amo vocês demais. E obrigado por tudo que a gente aprendeu junto. Estamos aí para isso, né? Para aprender nessa vida. Então, pessoal que quiser seguir a Tati lá, Tati Conscientizando, lá o perfil dela no Instagram, tem bastante material, ela faz várias lives lá no Café Aclarador.
E fiquem à vontade também para me seguir aqui no meu perfil, quem veio lá do perfil da Tati. Foi uma honra ter vocês aqui. E muito obrigada, Tati, de novo, pela tua ajuda, pela tua companhia. Foi demais fazer essa live contigo. Não poderia ser outra pessoa. Ai, me diverti muito. Quando quiser, tô aí, só me falar. É um prazer, assim, eu fiquei muito honrada com o seu convite e foi muito, assim, foi divertido. Eu amei. Obrigada, viu? O pessoal que está agradecendo bastante, gostaram bastante, trouxemos aí um pouco de paz para eles. Miriam, vai ficar gravado, sim, lá no meu perfil e se tudo der certo no perfil da Tati também. Vamos ver se eu consigo fazer a coisa ok aqui. Um beijo para vocês, beijo, Tati, boa noite. Obrigada, pessoal, pela companhia. Eu também. Beijo, gente. Tchau.